Ô, Rodrigo Aidar, Diga, Eneg. você tá ouvindo a Débora Alfano ao fundo? Num outro sinal? Não, você não tá ouvindo, né? Tá com problema de sinal aqui, mas agora eu tô te ouvindo bem. É o seguinte, Aidar, eu abri o Band News no meio do dia falando sobre algo que me incomoda, que é a ideia de que eu preciso ser vigiado na hora de votar, ou seja, precisam checar se eu tô ou não com o celular, precisam entregar para um mesário que é uma pessoa como eu não vou chamar de voluntário, mas é alguém que, como eu, que foi escalado para trabalhar nas eleições, ele precisa ter um poder de polícia, porque ele chega lá para ver se eu tenho ou não celular, criando até um constrangimento para ele. Tudo isso porque a Justiça Eleitoral não aceita a ideia de que basta uma orientação para as pessoas, um aviso, uma placa, dizendo, olha, não pode filmar o voto. E a ideia de que é preciso que a gente seja controlado, porque senão a gente não consegue exercer a nossa cidadania de forma civilizada. Me incomoda. Eu conversei sobre isso com o nosso diretor nacional de jornalismo, Fernando Mitre, ele acha que está certo, porque tem no Brasil, e ele tem razão, um pedaço atrasado, aonde se você não colocar uma imposição dessa, talvez alguém venha a ser cobrado por mostrar o voto para o coronel, para o miliciano, etc. e tal. Ok, mas eu acho que a gente, para um processo de amadurecimento, é importante ir soltando, né, para a gente ter responsabilidade. Eu queria te ouvir sobre isso, Aidar. Salve, Eneg, Débora, Fábio, sempre muito bom falar com vocês e a recepção é sempre calorosa, né? Ótimo estar aqui com vocês. Ainda que confusa, né, como no dia de hoje, mas tudo bem. Mas não tem o menor problema, a confusão a gente dá jeito nela. O que a gente não consegue dar jeito é na confusão da legislação e das decisões da Justiça Eleitoral brasileira, Eneg. E você sabe que eu digo isso pelo seguinte, eu estava até tentando ouvir seu comentário, claro, e estava tentando pegar algum ponto para polemizar com você, para isso não se transformar numa conversa de comadre, mas é difícil. Porque nesse ponto eu concordo contigo. A legislação eleitoral brasileira, não é a primeira vez que eu digo isso nesse espaço, reforçada pelas decisões da Justiça Eleitoral, não todas, mas boa parte delas, ela trata o eleitor como um inimputável, como se os eleitores brasileiros fossem crianças. Há um tanto de hipocrisia nessa lógica, Eneg, e um tanto de ingenuidade também. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma legislação que regula até o tamanho do adesivo que você pode usar, que você pode fabricar. Mas ela não barra um sujeito que vai à TV no horário eleitoral dizer que vai instituir a pena de morte no Brasil. Algo que é uma mentira. E por que uma mentira? Porque para isso você teria que fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque com essa Constituição é cláusula pétrea, você não institui a pena de morte, por mais que você queira discutir isso. Mas está lá o candidato a deputado, às vezes a deputado estadual, dizendo que vai instituir a pena de morte no Brasil, e isso a legislação eleitoral não barra. Enfim, Eneg, voltando a essa questão do voto, o TSE decidiu que o eleitor tem que deixar o celular desligado com o mesário. A chance de, na prática, isso dar ruim é muito grande. Primeiro, o TSE aboliu o e-título. A gente vai lembrar nas eleições de 2018, vocês lembram, eu lembro, assim, uma campanha imensa para a gente baixar no celular o e-título, alguns deles com foto, e aí você exibia e aquilo substituía os outros documentos que você tem que levar para votar. Quer dizer, como você tem que dar o celular desligado para o eleitor, toda aquela campanha, para o mesário, toda aquela campanha do TSE valeu para nada, porque o e-título foi abolido com essa resolução. Afinal, você tem que entregar o celular desligado para o mesário. E outra questão, Eneg, é o seguinte, vamos lá. Esse poder de polícia que o TSE colocou na mão do mesário. Se o eleitor disser, eu estou sem o celular, qual o procedimento do mesário? Se o mesário desconfiar que é mentira, o que ele deve fazer? Qual procedimento um mesário que achar que está sendo enganado pelo eleitor deve cumprir? O TSE não disse. Então fica a critério do mesário. E imagina o tamanho da confusão que isso pode causar. Olha, eu acho que o senhor está com o celular. Não, eu não estou com o celular. Não, eu acho que o senhor está com o celular escondido aí. E isso vai parar onde? Vai chamar a polícia? Vai... Eneg, eu compreendo a preocupação do Mitre, por exemplo, que você citou aí. Ela é legítima e, de fato, a gente tem possibilidade, o Brasil
É um país com realidades absurdamente diferentes. Você não vai ver voto de cabresto na Vila Mariana, mas em alguns lugares do país isso pode acontecer, em área de milícia. Mas aí o que eu acho que nós devemos fazer? Há algum indício, alguma denúncia, alguma acusação com indícios, ainda que leves, mais sérios, de que em determinadas áreas há essa cobrança de que o eleitor tem que votar, tirar uma foto do voto e mostrar para alguém uma área de milícia, aí reforça a segurança nessas áreas. Nessas áreas você impede que a pessoa entre com o celular, mas aí com a força policial do Estado impedindo isso. Não o mesário, que, como você disse, muitas vezes não é voluntário, mas muitos são também. Então, como que você dá esse poder de polícia para um civil? Você não pode fazer isso. Você teria que reforçar dessa forma. Em tal área, há uma denúncia séria, grave, há indícios de que isso pode ocorrer, de que vão obrigar o eleitor a filmar o voto e depois mostrar. Lá você entra com a força policial e lá você exige que o celular seja desligado, mas aí com a força policial, o Estado, de fato, investido da força policial, impedindo isso. Porque, Oineg, a chance disso dar ruim é muito grande, enfim, em todas as zonas eleitorais que a gente tem pelo país. Vamos acompanhar Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a falar com a gente na sexta-feira que vem. Bom final de semana para você e parabéns pelo desempenho do seu time, viu? Porque o meu foi um desastre. Oineg, eu não converso mais sobre futebol, é mais fácil conversar sobre as decisões do Supremo do inquérito da fake news. Dá para entender melhor, né? Valeu. Muito melhor do que o São Paulo anda fazendo em campo. São Paulo não dá. Bom final de semana, abração. Bom fim de semana, gente. Valeu, beijo. Para nós, Aidar. Até semana que vem.